A paz do Senhor novamente. Eu quero agradecer ao Senhor, né, por essa proteção que Ele tem nos dado. Quero agradecer a Deus pela sustentação que nos tem garantido, pelo renovo, pelo Espírito Consolador. Eu falei no outro vídeo, falei o motivo da minha ausência, de não ter colocado vídeos novos, das experiências que elas continuam tendo, porque o nosso Deus é um Deus, né, o nosso Pai Celestial é um Pai de movimento, Ele rege esse mundo com uma perfeição indescritível, até ilógico, né? É inexplicável, acho que a palavra correta é inexplicável, essa administração do nosso Pai Celestial. E nesse período aí de meses, muitas perdas para nós, mas para Ele ganho, em levar alguns amigos nossos que partiram. Mas quando eu falo nós, eu creio nesse controle ímpar de Deus sobre as nossas vidas, sobre o ser humano, esse controle ímpar. Mas eu quero falar com você hoje sobre algo que eu quero finalizar, que é com relação à minha carteira de habilitação. Agora que eu lembrei que eu podia ter trazido ela, né, para mostrar, mas eu estou assim alguns meses para terminar esse testemunho. E hoje eu fui até impulsionada por uma amiga que passou, né? Eu sei a alegria de que é passar ter uma carteira e passar na prova do Detran. E ela colocou, nós fazemos parte de um mesmo grupo de mulheres que adoram, que oram, que buscam. E ela colocou ali o meu pequeno testemunho. E isso me deu esse empolgar, né? Essa vontade de estar aqui finalizando. Mas eu quero falar para você o seguinte: creia. O primeiro passo para qualquer situação da sua vida, quando você tem um projeto, você precisa acreditar em você mesma. E até para você acreditar em você mesma, você sabe que você precisa de Deus. Eu gosto muito daquela passagem que fala lá em Gênesis, né, que a criação do mundo, pela palavra do Senhor, haja luz e houve luz, mas a palavra fala que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, ele pairava, ele se movimentava. E a partir da palavra dele, o haja dele, a pronúncia dele, tudo se foi colocado no lugar. E assim nós somos. Nós vivemos nesse mundo secularizado, que tenta nos afastar da fé, mas nós somos criados mediante uma palavra. E quem explica esse entendimento, essa criação? E eu quero começar falando isso para falar da minha carteira. Da minha carteira, eu quero logo dizer que eu fiz 3 processos. E foram 3 procedimentos. 3, tudo novamente. 3 processos. 3, tudo renovo. Na primeira vez que eu fiz, hoje eu vou contar a forma que foi feita, né? Para chegar na terceira, falar assim para você, olha o que Deus fez comigo. Na primeira fase, no primeiro processo, eu estava no auge de Sílvia, no auge do meu achar, da minha possibilidade, do meu intelecto. E eu fui ali porque eu sabia que Deus estava comigo, eu fui bem orientada, fiz parte de uma autoescola que me orientou bastante, eu tive cunhados, irmãos, amigos que estavam, esposo que estava ali nos impulsionando, nos ajudando. E eu fui nesse meu primeiro processo na Sílvia. Não que eu deixasse de crer em Deus, porque você me conhece. Esse vídeo não é um vídeo que vai bombar, né? Mas é um vídeo de amigos. Então eu te convido já, desde já, fica sentadinha aí. Fica sentado. O Guilherme Samuel, né? Ele fala que eu faço vídeos muito extensos, que tem que ser menores. Mas eu quero falar para você que nesse meu primeiro processo, eu fui assim. E eu não passei. Eu não passei porque eu não tive sorte. Eu não tive sorte porque eu tive alguns problemas no Detran e que nesses problemas eu tive que me posicionar. E a minha posição me resultou na minha reprovação.
Mas no segundo, eu já fui assim mais Sílvia e buscando mais o Senhor. Sabe, eu estava conseguindo ali entrar em sintonia com esse reino, o reino espiritual, porque até outrora eu estava naquele mundo secular. Mas mesmo assim, eu fiz o segundo, porque nessa época o Renasce demorava muito, as aulas demoravam muito, não tinha essa tecnologia de você assistir um mês todas as aulas, então era muito demorado. E o segundo processo, eu já fui assim, falando mais com Deus, explicando o que estava me acontecendo, mas mesmo assim mantendo a minha posição, né, mantendo a minha posição. E naquele segundo processo, eu fiz a primeira prova e não passei por causa do nervosismo. Eu bati na baliza, não passei. E tive a oportunidade de fazer a segunda prova. E nessa segunda prova de direção, eu estou falando da parte de direção, foi um período que a minha tia faleceu. E ela faleceu no dia 7, eu tinha a prova no dia 8, então eu não tive condições, e no dia 8, no dia 10 venci o Renasce, né? E eu não consegui fazer a prova. Então foi no meu segundo processo. Isso, quando eu falo segundo processo, você que me entende bem, sabe que já são 2 anos, né? Porque aula, o primeiro teste, né? Esqueci agora o nome. Aí vem aquele teste de mente, né? Esqueci o nome agora, me fugiu. E depois tem a escrita, e depois você vem para a prova de direção. Então já foram 2 anos. E eu não passei. Nisso, quando eu não passei, eu fiquei assim, muito chateada, porque foi num processo assim, de muita perda, né, de muita tristeza, mas eu levei mais do que 6 meses para fazer novamente, o terceiro. Nesse terceiro processo, eu já estava numa fase de busca com o Senhor, de entendimento, sabe, de maturidade espiritual, de uma vida assim mais voltada para as coisas espirituais. Aí você pode falar assim, pô, mas voltada para as coisas espirituais? Que é isso? Buscando o Senhor. Eu já tinha uma outra mentalidade, 2 anos se passaram, com perdas, com situações que mudam o seu cotidiano, muda a sua vida. A maturidade, ela faz você ter um outro entendimento das circunstâncias. E eu fui para o meu terceiro. Nesse terceiro, eu não era uma pessoa de ter visão. Eu sempre, um dos dons que Deus nos deu, pela sua infinita misericórdia, né? Porque nós sabemos que nada somos, foi ter revelação, mas eu tive uma visão. Eu tive a visão de ver a minha carteira. E ali eu falei assim, eu vou passar. Deus está comigo e eu vou passar. E foi um período assim de muitos louvores. Eu lembro que eram muitos louvores nas rádios de Deus de promessa, de Deus que faz, de Deus que guerreia nossas causas. E eram várias pregações de vencedores, sabe? E aquilo começou a entranhar dentro de mim. O Senhor vai fazer, Deus vai acontecer. E fiz a minha primeira. Na minha primeira, eu tive um problema que você me entende. Você que já fez prova no Detran, você me entende. Eu tive um problema que eu falei, isso só acontece comigo. Isso só acontece comigo e eu fui reprovada. Todas as reprovações minhas foram na parte de dirigir. E eu fui reprovada. E eu falei, meu Deus, Deus me deu a carteira. Eu tive a visão da carteira na minha mão. E eu falei assim, não, vou fazer novamente, porque eu tinha assistido todas as aulas em menos de 2 meses. Então, eu estava assim, com meses ainda para ter várias tentativas antes de vencer o Renasce, né? E o que eu fiz? Não passei nessa, eu falei assim, Senhor, tu me deste. Mas eu quero falar assim para você. Essa primeira reprovação não foi culpa
minha. Foi algo que não entrou em sintonia, mas isso me abalou. Mas eu chorei. Eu lembro como hoje que eu cheguei no escritório, eu chorei muito. E marquei a segunda. Na segunda, eu fui e não passei. Então, eu vou falar para você assim, ó. Uma vez eu fiz a prova, duas, não passei. Já estou na quarta. Não passei. E Deus sempre falando comigo que eu iria passar. E eu comecei ali buscando ao Senhor, foi um período de busca de Deus, mas eram muito hinos de guerra, de Deus dando vitória, e eram pregações, e aquilo estava me entranhado dentro de mim. Eu fiz a quinta. Na quinta, eu não passei. Eu não passei porque eu não conseguia sair da baliza no tempo de 2 minutos. E começou o meu desespero ali. E eu comecei a orar, e eu falava assim para Deus: Senhor, tu podes mudar. O Senhor pode mudar essa questão aí de prazo, aí, de tempo para entrar na baliza, sair. E eu comecei a orar. E passado meses, eu fui fazer a sexta prova. Porque eu estou na sexta prova. Se eu perdi alguma, vocês me perdoem, mas eu tô na sexta prova. E na sexta prova do Detran, da quinta para sexta, é muita busca. É muito pedido em oração. Me reuni com amigas minhas falando que eu estava fazendo pela terceira vez o processo. Porque no primeiro e no segundo eu não tinha falado para amigos, eu fiquei só entre poucas pessoas, até pelo fato que no meu primeiro, né, eu não tinha esse entendimento do que é o poder da intercessão. O poder da ajuda de uma amiga, de um amigo intercedendo por nós, aquele que realmente veste a sua camisa em oração, em busca, em ajuda. Eu não tinha, mas no terceiro eu tive e reuni essas amigas, conversei e nós fomos. Eu me senti amparada. E eu fui fazer a sexta prova. Quando foi na sexta prova, eu quero que você ria junto comigo, tá? Eu fui fazer a sexta prova, mas na certeza que eu iria passar. Porque todos os procedimentos eu estava fazendo. Oração, jejum, conversando com amigos, buscando em Deus, sabe? Conversando com Ele. E eu falei assim, eu vou passar. E Deus me deu essa visão da minha carteira. Não tem como eu não passar. E fui fazer essa sexta prova. E dentro daquele critério, conversando com Deus, sendo abençoada, sendo acolhida espiritualmente, eu houve, nessa sexta prova, a mudança no Detran, que foi para mim, assim, grande surpresa quando eu cheguei. Estava todo equipado, com câmeras em todos, era dentro e fora dos carros. E eu olhei aquilo ali, aquela tecnologia, eu falei assim, agora vai. Eu falei assim, agora não tem como eu não passar. Agora vai. Quando eu fiz, já estava com tecnologia de colocar o dedinho, né, lá na maquininha. Coloquei meu dedinho. Quando me chamaram, você pode não acreditar. Quando eu estava colocando meu dedo, o céu estava lindo, lindo, lindo. De repente me veio... Tem uma música que fala, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai passar. Eu vi a nuvem lá embaixo e eu falei, vai chover? E quando me chamaram para fazer o procedimento, para entrar no carro, o tempo ele começou a fechar. Quando eu fui para ser conduzida para o carro para fazer a prova, na certeza de passar, mas caiu uma chuva assim forte, que eu não tinha intimidade com o carro na parte do limpador, né? Aquele limpador que fica ali, eu não tinha intimidade. Resumo, eu não consegui sair da baliza porque a chuva foi tão forte e o tempo fechou de uma hora para outra. E ali começou o meu início
de busca mesmo no Detran. Quando eu saí dali, eu falei para Deus, eu falei assim, eu não sei o que aconteceu comigo. E veio a pessoa para falar comigo, veio o responsável, porque eu fui a única a fazer a prova embaixo daquela chuva forte e que tinha fechado o tempo. E falando que não podia fazer nada por mim, porque eu já tinha colocado a minha digital. E eu fui para casa. E eu fui para casa revoltada. Eu acho que essa que foi a palavra. Eu fiquei tão assim decepcionada, tão entristecida. A palavra não é entristecida, mas revoltada, decepcionada. E eu colocava nos louvores, e era só louvores de guerra, de bênção. E eu falei, eu não quero escutar isso. E foi aí que eu conheci a Anitta. Eu conheci a música da Anitta, que era Prepara, né? Eu falei assim, não, eu vou escutar essas músicas, eu não quero escutar mais hino, eu não quero porque os hinos não vinham ao meu encontro. Aquelas letras não batiam, não casavam com aquilo que eu estava vivenciando. Aquele Deus que falava, que as letras falavam que era um Deus de poder, Deus de vitória, e eu não estava tendo isso. E eu conheci a Anitta e eu conheci outros grupos de músicas, outras músicas que eu não estava vivenciando aquilo, e eu comecei a sair um pouco dessa presença do Senhor por causa de uma carteira. E eu fiquei, acho que uns 2 dias ali, sabe, sem querer falar com o Espírito de Deus, sem nada. E um belo dia eu estava saindo, né, para minha casa, indo para o escritório, indo para Nova Iguaçu, e eu passo em frente ao Detran todos os dias. Você imagina 2 anos sendo reprovado e passar 2 anos em frente ao Detran? Era um tormento para mim. Mas voltando nesse dia aí, dessa reprovação, da 6ª reprovação, essa minha negativa, né, de afastamento, porque eu me afastei por 2 dias. Mas um belo dia eu estava saindo no 3º dia, eu estava indo para o escritório. Quando eu atravessei a rua, o Espírito de Deus falou assim para mim: Silvia, você é mais importante do que uma carteira. E quando eu escutei aquilo, quando eu entrei no ônibus, eu sentei no ônibus, o Espírito de Deus falou assim: você é mais importante do que uma carteira. Porque quem sabe o que é ser reprovada no Detran, sabe que a nossa vida parece que para. Ficamos igual um peão, rodando só ali, só querendo aquilo ali. E a gente não tem uma visão ampla para as demais coisas. Nós queremos tanto aquilo, que esquecemos das grandezas de Deus, dos livramentos, da proteção, do cuidado, do zelo, porque nós priorizamos tanto algo. E eu estava priorizando tanto essa carteira. E quando o Espírito de Deus falou que eu era mais importante do que uma carteira, eu falei: Senhor, muito obrigada. E eu cheguei no escritório, mas eu chorei tanto, eu chorei. Eu falei: Senhor, eu vou tentar pela última vez. Eu vou tentar pela última. É a minha última tentativa no Renasce, e eu vou tentar. E eu fiz o pagamento do Duda, e marcaram rápido a minha prova, né? Marcaram rapidinho a minha prova. E eu lembro que 2 dias antes da minha prova, eu estava com meu coração agitadíssimo. Já deve estar 20 minutos o vídeo, já está 20 minutos. Mas o meu coração estava extremamente agitado. Quem faz prova sabe o que é. É uma pressão, é um psicológico abalado. Aquela palavra reprovada, aquele carimbo de reprovação parece que corta você. E naquele dia, 2 dias antes da minha prova, eu falei: Senhor, eu vou orar. E eu vim para o quarto e eu fiz uma oração para Deus, uma oração que eu lembro como hoje. Se passaram já 8 anos e eu não esqueço. Foi uma oração com base em Isaías 41, 21. Apresenta a sua causa ao Senhor,
Traga suas firmes razões. E ali eu comecei a falar do meu início, da minha primeira vez, do meu primeiro processo. Por que eu queria a carteira? Eu queria a carteira para um fim. O meu segundo, aquela reprovação que eu achei injusta. Depois veio a questão de falecimento e várias outras coisas, o medo de dirigir. E a terceira, todo o processo que eu estava passando, e eu apresentei ao Senhor. E quando eu acabei aquela oração, eu me senti desnuda. Eu me senti, sabe, totalmente sem adereços, com uma transparência com o Senhor, algo ímpar, algo indescritível com Deus. E ali eu senti, sabe, de Deus, que Deus estava me vendo e eu precisava fazer aquela prova. E eu fui fazer a prova, e quando eu cheguei para fazer essa prova, eu liguei para uma pastora amiga. E ela me falou assim para mim: Silvia, lembra de algo que Deus falou com você e que você viu, que Deus agiu e que Ele moveu o mundo espiritual ao seu favor. Mas não me conta. Isso ela falando comigo por telefone, eu já lá no Detran, sozinha, liguei para ela, né? Me lembra de algo que Deus fez na sua vida. E agora, coloca isso na sua mente e ore. E quando ela falou, eu lembrei de algo que Deus fez na minha vida, que só Ele podia me dar aquela solução. E por incrível que pareça, isso entrou na minha mente, mas veio me dando uma força interior que foi algo indescritível para mim. E essa força que Deus me deu foi assim, um grande diferencial, aquela oração, aquela ligação que eu fiz para essa pastora. O nome dela é Pastora Lia. E ali eu falei para Deus, ali ela falou assim para mim: olha, se alimente dessa lembrança. Quando você estiver fazendo a sua prova, você sabe que o Espírito de Deus está com você. Você sabe o que Deus faz na sua vida. Você sabe o que Deus já fez para você e o que Ele ainda irá fazer. O Espírito de Deus está com você. E eu ali me alimentei. Aquela palavra me deu um ânimo, um vigor tão grande que toda aquela opressão que tem no Detran, que tinha no Detran, naquele ambiente, acabou. O céu foi aberto para mim. Ali poderia cair uma chuva torrencial. Não seria, eu estava sendo uma outra Silvia. E esperei a minha vez. E eu lembro de mais uma. Eu estava sentadinha, quando com a cabeça para baixo, quando eu olhei um pé na minha direção, era o meu irmão. E quando eu vi o meu irmão ali comigo, aquilo ali, se eu já estava me sentindo uma pedra, sabe, aquela pedra que fica no local grande, que ninguém consegue tirar, que precisa de várias pessoas para tirar. Quando meu irmão chegou, eu me senti uma rocha. Já sei que o nosso vídeo já está com 23 minutos, mas eu me senti uma rocha com meu irmão. E quando eu fui chamada, eu tive uma experiência com Deus, que quando eu entrei naquele carro, é como se eu já dirigisse, eu tivesse uma desenvoltura de dirigir há mais de 10 anos, sabe? É como se eu fosse um profissional na estrada, como uma caminhoneira, não como um carro. De algo assim, foi ímpar. E eu sabia que o Espírito de Deus estava ali comigo. E eu entrei, dirigi, eu entrei e saí da baliza. Quero dizer para você que a oração ela tem poder, porque não só eu como outros pediram a Deus para mudar a lei do Detran. E quando você entra agora para fazer a baliza, você não tem período de 2 minutos para você sair. É 100 minutos, não é aquele, não, 100 minutos não, é 100 determinar o minuto.
Isso foi resultado de oração. Mas eu quero dizer que quando eu estava dentro daquele carro, o Espírito de Deus, ele me deu uma desenvoltura tão grande que era como se eu tivesse com uma pessoa, sim, habilitada há meses, há anos dirigindo. E assim o Senhor fez comigo. Eu dirigi, eu fiz o percurso, eu dei a volta, o Espírito de Deus ministrou sobre mim ali, eu sabia que Deus estava comigo, dirigindo comigo e por mim, e eu fui aprovada. A minha aprovação, eu posso falar assim para você com excelência, o Senhor me deu. O Senhor me garantiu a minha aprovação. O Deus que olha as coisas, o Deus que toma conta de tudo, é um Deus de detalhes. Foi esse Deus que me deu a minha carteira. Eu pude ver ali na hora aquele cuidado de Deus, zelando por mim. Ali Deus falou assim, olha, agora você está preparada. Você tem uma outra motivação para a sua carteira. E eu posso falar para você com desenvoltura. Eu utilizo a minha carteira. Ela é usada para abençoar, sabe? Não só para ser abençoada, como era o meu início do meu primeiro processo. Eu vivia nessa questão de ser abençoada, mas no meu segundo e o meu terceiro, Deus me formou. Deus mudou o meu entendimento, a minha perspectiva, mudou o meu pensamento para o reino. Eu tenho uma carteira de habilitação que eu posso falar com desenvoltura. O Senhor, o Deus poderoso, o Senhor que faz, que tem o cuidado de todas as coisas, ele mudou o meu entendimento e me capacitou para ser uma profissional, uma pessoa habilitada, mas com uma visão para o reino. Então é isso que eu falo para você, que está nesse processo de dificuldade, mas com uma promessa. Continue sendo fiel, firme na rocha, firme no Senhor, porque Deus, ele é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso e um Pai que ele garante a nossa vitória. Seja tu perseverante, porque eu fui perseverante, mas o Senhor, ele, quando eu estava naquela fase de 2 dias de músicas seculares, Deus falou assim, Silvia, você é mais importante do que uma carteira do Detran. E assim eu me senti. E ali, quando eu fui fazer essa 7ª prova, eu não priorizei mais essa carteira. Mas ali eu fui como uma filha de Deus, uma filha que tem um chamado, uma filha que tinha certeza que o meu Pai iria me capacitar, mas com um novo pensamento. Então eu deixo isso para você, e você que está fazendo prova no Detran ou outras provas de concurso, seja o que você estiver fazendo, mantenha-se firme. Ore, jejue e continue buscando essa doce presença do Espírito de Deus. Um beijo e um dia assim abençoado. Que esse testemunho seja para você edificante.